Messi hoje aos 37 anos está no fim de sua carreira, e por mais que ainda encanta sempre que joga, a magia está cada vez mais perto do fim. Foram mais de 20 anos de carreira e mais de 20 anos no mais alto nível, mas entre esses momentos tiveram aqueles de mais destaque. E a pergunta desse vídeo é: qual será o maior prime do Messi? A melhor versão do argentino? Vamos ver isso hoje. Vamos embarcar na carreira do Messi para entender qual será a melhor versão, mas antes disso eu tenho que falar o óbvio. A carreira do Messi como um todo é um grande absurdo e não é porque um ano em específico não está aqui que ele foi mal. Tanto que se você for comparar os piores números do Messi em uma temporada, ele é melhor do que 99% dos jogadores no auge. E para organizar melhor, vamos analisar 5 versões diferentes e eu tentei fazer com que cada uma tivesse no máximo 2 temporadas. Então você vê o vídeo e dá sua opinião nos comentários, mas antes vamos dar um pouco de contexto. A estreia do argentino aconteceu no dia 16 de novembro de 2003, onde em jogo contra o Porto em um amistoso, o jovem de 16 anos fazia sua primeira atuação com o time principal do Barça. Naquela época, Ronaldinho era o grande nome do clube, e apadrinhado por ele, Messi fez seu primeiro gol, no dia 1 de maio de 2005, com assistência do gaúcho. Aos poucos foi ganhando espaço, fez parte do elenco campeão da Champions em 2006, e na temporada 2007-2008 já mostrava que não estava para brincadeira. Foram 40 jogos, 16 gols e 16 assistências, números absurdos. E bom, após isso chegaria o cara que daria o start perfeito na melhor versão do Messi para aquele momento, Pep Guardiola. E isso tudo se intensificaria ainda mais com uma troca de posição, mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente. A chegada de Guardiola para a temporada 2008-2009 por muitos motivos mexeu com as estruturas do Barcelona como um todo. Primeiramente pela decisão de se desfazer de Ronaldinho e Deco, que já não viviam mais seu auge, e apostar em jogadores da La Masia. E é impossível falar do Guardiola e não falar do sistema de jogo, porque é o tic-tac, né? Não tem como ignorar. Inicialmente, Messi, como nos últimos anos, jogava na ponta direita, tendo Henry na esquerda e Eto'o como centroavante. E assim o Barcelona foi destruindo adversários. Ficou 21 jogos sem perder na Liga e na Champions passou pelo Lyon nas oitavas, o Bayern nas quartas e enfrentaria o Chelsea na semifinal. Mas aqui temos um momento chave naquele time e para a carreira do Lionel Messi no futuro. Como assim? Já não estava bem? Calma que eu te explico. No dia 1 de junho de 2009, o Barcelona enfrentaria o Real Madrid naquilo que seria uma final antecipada, mas antes do jogo, Pep Guardiola decide que faria uma mudança. Segundo informações da época, eram 10 horas da noite quando o telefone do argentino tocou, e com uma simples mudança de posicionamento, Messi receberia a bola por vezes atrás dos volantes, na função de um falso 9. E o resultado, 4 anos de dominância, 4 bolas de ouro, mas antes, vamos falar desse jogo e desse clássico em si. Essa mudança tática, trazendo o Eto'o para a direita e o Messi jogando por dentro, deixou os jogadores do Real completamente perdidos. E com isso, o Lionel contribuiu com 2 gols e uma assistência, e uma nova maneira de jogar que acabaria com os adversários, mas que ainda não era a hora. Contra o Chelsea nas semis da Champions, um confronto difícil, salvo por aquele lendário gol de Iniesta, e na final, o time enfrentaria o cascudo Manchester United, contava com um astro português que competiria com Messi por muitos anos ainda no futuro. E essa final foi a única que tivemos frente a frente os dois em uma decisão de Champions. É óbvio, não tinha todo o contexto que se teria depois, mas já era o início. O primeiro gol da partida foi marcado por Samuel Eto'o, e no segundo tempo, Messi, de 1,70 m, fez um gol lá no alto, de cabeça, e deu o título para o Barcelona. O próprio jogador anos depois disse que esse gol foi o mais importante de sua carreira. É óbvio que ele disse isso antes da Copa de 22, mas mesmo assim, naquela temporada os números foram geniais. 51 jogos, 38 gols e 19 assistências, título da Champions e sua primeira bola de ouro, mas pro ano seguinte algumas mudanças aconteceriam. Primeiro que Eto'o saiu para a Inter de Milão, e o jogador que o substituiria seria Zlatan Ibrahimovic, o grande atacante sueco. Ele, porém, não se deu bem com Guardiola, e seu tempo em Barcelona foi considerado difícil, mas mesmo assim o Barça e Lionel Messi não deixaram a peteca cair. Título da La Liga com quase 100 pontos, com Messi sendo artilheiro, e na Champions também seria ele, totalizando 47 gols e 12 assistências em 53 jogos. Mas a orelhuda acabou ficando com a Inter de Milão, que fez uma das maiores retrancas da história no Camp Nou e assim eliminou o Barça na semifinal da Champions. Mesmo assim, Messi foi escolhido bola de ouro, ainda com Iniesta e Xavi na segunda e terceira posição, o que provou a dominância completa dos culés, mesmo que Sneijder também merecesse uma colocação melhor. E depois dessa temporada, Ibrahimovic saiu, não tinha mais Eto'o, não tinha mais Henry, e o Messi agora voltaria uma ideia que o Guardiola teve no passado. Agora, de forma oficial, o Messi seria colocado como um falso 9, e assim a era de gols iria começar.
Ainda com Guardiola, eu já disse antes que o Messi já tinha sido testado como falso 9, mas isso não acontecia 100% das vezes, era algo muito esporádico. Ele sim sempre teve liberdade para se movimentar, mas ele começava o jogo já na ponta direita, e agora ele começaria um pouco mais centralizado. Nesse novo esquema, Messi já iniciava como esse falso 9, tendo Pedro e Villa mais à frente. Com isso, ele teria o poder de estar mais próximo de Xavi e Iniesta, e nas costas dos volantes era impossível de marcá-lo. Isso marcando gols ou só sendo participativo também, tanto que nessa temporada 2010-2011 teve um 5-0 no Real em que Messi não fez nenhum gol, mas foi genial como era de costume. E tem gente que por muito tempo chamou o Messi de pipoqueiro, hoje não mais, mas já nesse momento essa afirmação não fazia muito sentido. Eu até gosto mais do Cristiano e também acho que ele é mais impactante em finais, mas o Messi também é, e ele sempre foi. O Barcelona foi completamente dominante em todas as fases da Liga dos Campeões. Contra o Real Madrid na semifinal, um gol histórico de Messi no Bernabéu que jamais será esquecido. E após bater o maior rival nas semis, a final seria novamente contra o United. E sobre esse jogo, o próprio Rio Ferdinand já disse que eles passaram vergonha. O Barcelona destruiu o United com um 3-1 e Messi mais uma vez deixou o dele. Após a Champions, teve o Mundial contra o Santos de Neymar, onde Léo pôde ver se o Barcelona era tudo isso mesmo. Em números, Messi fecha a temporada com 55 jogos, 53 gols e 27 assistências, recebendo mais uma bola de ouro. Foram 6 títulos, momentos inacreditáveis, gols históricos, então como ele conseguiria ser melhor do que isso? Eu não sei. Ainda se eu te dissesse que o Barça não venceria nem a Champions e nem a Liga, como isso seria possível? É simples, nessa nova temporada, o Messi faria uma das melhores atuações em toda a sua carreira, e também um dos melhores desempenhos da história do esporte, ouso dizer até de todas as modalidades. Em 2011 e 2012, só na La Liga foram absurdos 50 gols em 38 jogos, e no geral foram 60 jogos, 73 gols e 32 assistências, diversos hat-tricks e até jogos em que ele fez mais de 3 gols. Peraí, mas não tem aquela história que ele fez 91 gols? Sim, ele fez, mas essa contagem não faz muito sentido quando a gente pensa nesse calendário que eu tô falando. Os 91 gols aconteceram no ano de 2012, o que significa que foi o final de uma temporada e o início de outra. Não muda em nada o que ele fez, mas é uma questão do calendário mesmo. Ao final de 11 e 12, a era Guardiola chegaria ao fim, e junto com ela essa versão de Messi, já que o time não acompanharia tanto o argentino nos anos seguintes. Como eu disse, os anos seguintes seriam um pouco mais complicados depois da saída do Guardiola, e até o Cristiano Ronaldo foi quem levou as 2 próximas bolas de ouro. Não tô falando que o Messi caiu de rendimento, foram 100 gols nessas 2 temporadas, mas o que acontece era mais algo do time mesmo. E muitas críticas foram feitas até que se forma um trio, o maior da história muito provavelmente. Neymar chega em 2013 vindo do Santos, enquanto Suárez chega em 2014 vindo do Liverpool após polêmicas na Copa do Mundo no Brasil, mas os 3 juntos dariam uma aula de como jogar futebol. Luiz Henrique fez do trio uma máquina, colocando assim logo na primeira temporada os 3 sul-americanos em sintonia. Foram 25 gols e 13 assistências de Suárez, 39 gols e 10 assistências de Neymar, e Lionel Messi fez absurdos 58 gols e 28 assistências. Conquistaram a tríplice coroa, mas o que é necessário eu falar aqui é o caminho da Champions, que foi a grande coroação. Nas oitavas, o Barcelona passaria do Manchester City, enquanto nas quartas passou do PSG, onde Messi nem foi o principal protagonista, já que esses foram Suárez e Neymar. Na semifinal, a grande partida do ET, contra o Bayern no Camp Nou, o drible mais desconcertante possível em Boateng, e um gol que praticamente garantia a vaga na final, já que na volta o Bayern não conseguiu reverter. Na grande final contra a Juve, mais um título, gol de Neymar, e pela 4ª vez Messi levantava a orelhuda, a terceira sendo protagonista, aquela que seria a última de sua carreira. Lionel naquela época tinha uma de suas versões mais completas, muito pela sintonia que tinha com seus parceiros, mas também porque fazia gols, driblava e também participava como ninguém, podendo até ter levado Puskás nesse ano, só que esse ficou com o nosso Wendel Lira. Porém, existe quem diga que essa bola de ouro, a 5ª do Messi, era pra ter sido do Neymar, o que até faz sentido, mas não exatamente. O Ney sim fez gol em todas as fases da Champions e foi decisivo, mas o Messi foi o Messi, e ele também merecia tanto que ele levou. E a minha opinião é que a gente pode colocar o Neymar como o melhor da Champions e o Messi como o melhor da temporada. Eu acho que assim fica justo para todo mundo. Nos anos seguintes, porém, mesmo com o trio MSN voando, não conseguia ter um equilíbrio muito grande. E mesmo com momentos absurdos como a remontada contra o Paris, a Champions não voltou mais para a Catalunha. Ao todo, o trio contribuiu com 364 gols e 171 assistências. E com a ida de Neymar a Paris em 2017, Messi se veria em uma nova situação, praticamente tendo que jogar sozinho.
Antes de eu continuar e falar do Messi carregando o Barcelona nas costas, eu vou parar aqui para pedir o seu like e também para que você se inscreva no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e os meus 2 últimos vídeos o YouTube não entregou muito bem. Então, se você está gostando desse conteúdo, vai lá porque eles também são muito bons. Se inscreveu? Beleza. Agora vamos entender um pouco como era a situação, porque com a saída do Neymar, o Messi vivia um dilema. Nas 2 primeiras versões ele estava cercado de grandes jogadores como Xavi e Iniesta, enquanto na terceira era só o trio MSN, e agora ele iria precisar se provar sozinho. O time do Barcelona em 2018-19 era horrível, Suárez já não vivia seu melhor momento e o meio-campo do time ia de mal a pior. Foi aí que Messi se mostrou um jogador capaz de performar mesmo assim. Em uma temporada incrível fez 50 jogos, 51 gols e 19 assistências, além de 8 gols de falta e 4 hat-tricks. Na La Liga foi campeão e maior goleador, e na Champions Messi foi também o artilheiro, levando mais uma vez na sua carreira a chuteira e a bola de ouro para casa. Agora na Champions ele carregou até onde deu, mas teve uma hora que não deu mais. Nas quartas contra o United 2 gols no jogo da volta, e no Camp Nou contra o Liverpool um show, gol de falta e liderança para o time no 3-0, naquele que seria um dos gols mais bonitos que ele fez. Na volta porém aconteceu um apagão em Anfield, e mais uma vez Messi não chegou à final da Champions, mesmo que não por culpa dele, já que o Liverpool virou o jogo. E bom rapaziada, acho que aqui se encerra o auge dele pensando em ganhar a Champions. Não porque ele caiu de nível, mas porque ele estava mais velho e também o time do Barcelona era horrível. Tanto que em 2021 ele vai para o PSG e também não consegue ir muito longe na Champions. Mas ainda temos um capítulo nesse vídeo especial, que é falando sobre a Copa do Mundo, então vamos lá. Você pode ter percebido que durante esse vídeo eu só falei do Messi no Barcelona e não cheguei a citar nada sobre ele na Argentina, mas isso aconteceu porque eu deixei tudo para falar nessa parte final do vídeo. E o que é importante você saber mesmo é que durante todos esses anos de auge que eu já citei no vídeo, o Messi sofria muito jogando pela seleção, e isso meio que acaba somente em 2021. Primeiro temos que lembrar dos vexames. Messi perdeu a final da Copa de 2014 para a Alemanha na prorrogação, e perdeu para o Chile por 2 vezes na Copa América de 2015 e de 2016, tendo em uma delas batendo um pênalti na lua. Em 2021 no Brasil, porém, veio seu título no continente, e em 2022 no Catar, o objetivo era conquistar o mundo. Só que esse plano não começou muito bem. Se liga. A primeira partida contra a Arábia Saudita foi um desastre, derrota dos argentinos e um perigo pensando em classificação, levando toda a atenção para um jogo contra o México, onde o Messi, já de 35 anos, fez um belo gol, deixando assim seu país ainda vivo. Contra a Polônia foi um pênalti perdido, mas mesmo assim a Argentina estava classificada e Messi teria sua última chance na Copa. Última chance mais ou menos, porque eu ainda acho que ele vai jogar a Copa de 2026, mas naquele momento ninguém acreditava nisso. Nas oitavas de novo gol de Messi e vitória de 2-1 sobre a Austrália, e no empate em 2-2 contra a Holanda nas quartas um jogaço, outro gol de Lionel, mas salvo por Dibu Martínez nas penalidades. Aí era para enfrentar o Brasil na semifinal, mas acabou que não foi a gente não, foi a Croácia. Messi por mais uma vez fez um gol de pênalti, mas o lance que ficou marcado foi ele humilhando o zagueiro Gvardiol na lateral, e aos seus 35 anos ainda era o melhor jogador do mundo, colocando seu país a um passo da taça. A final foi simplesmente a maior de todos os tempos, 3-3, 2 gols de Messi e um jogo decidido nos pênaltis, onde Lionel quebrou o tabu e venceu o título que faltava em sua carreira. A conquista da Copa não foi somente um feito histórico para a Argentina, mas para o Messi também, um jogador que já tinha feito todo o possível no futebol, vencido troféus em todos os cenários possíveis, agora tinha ganhado o principal deles, e a sua missão como jogador estava completa. E eu decidi colocar a Copa no final para representar que o Messi sempre esteve em alto nível, mesmo que não num auge tão grande como era dos anos que eu já citei. E como eu falei no começo do vídeo, qualquer versão do Messi é completamente absurda, e essa foi só mais uma. Agora fica a pergunta, qual foi o prime do Messi? Do início com Guardiola e sua primeira Champions como protagonista, ou da magia de recorde dos gols em um ano, do incomparável trio MSN ou ao líder e lobo solitário em seu clube. Com certeza todas essas versões são históricas, e Lionel Messi, quando encerrar a carreira, estará na primeira prateleira do futebol para sempre. Só que para dizer qual que é a melhor, eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e também a sua opinião, porque esse vídeo acaba aqui. Gostaria de agradecer para você que assistiu até aqui e também pedir de novo para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar produzindo. Inclusive, se você tiver gostado muito, é só clicar na tela que já tá aparecendo outro vídeo meu e assim a gente se vê em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis!